rapper P. Diddy foi preso dia 16 de setembro de 2024, acusado de vários crimes horríveis, envolvendo aí relação sexual sem consentimento, tráfico de pessoas, agressão e várias outras coisas que eu prefiro não entrar aqui, né, a fundo sobre esses assuntos, mas se você pesquisar você facilmente vai encontrar. E essas acusações vêm dando o que falar nas redes sociais, porque as pessoas estão ligando outras celebridades aí da indústria musical e da indústria cinematográfica também. E aí, galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Lex Select, caso você ainda não me conheça, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu não sei se hoje o assunto é tão feliz quanto parece, né? Não é muito. No começo vai ser um pouquinho pesado, mas depois a gente vai para uma parte um pouco mais de fofoca, de teorias, e aí vai ficar um pouco mais legal. Mas enfim, vamos lá. Para quem não conhece, Sean Combs é um rapper americano. Ele é mais conhecido como Puff Daddy, P. Diddy e apenas Diddy. Além de rapper, ele é produtor musical e empresário. Ele é extremamente famoso e é considerado um dos artistas que levou o reconhecimento do hip hop e do rap das ruas para o mundo. Então ele é um grande nome aí da indústria e da cena. Ao longo de sua carreira, ele acumulou grandes fortunas e reputações, tanto na indústria musical, quanto em empreendimentos na indústria de venda de bebidas alcoólicas, além das diversas festas e eventos aí que eram organizadas pelo rapper e que são muito famosas e controversas. Para vocês entenderem mais ou menos, o P. Diddy, ele é um artista muito grande na indústria musical, muito grande. Eu, particularmente, de nome, não tinha a mínima ideia de quem era quando começou a sair essas notícias, e quando eu vi a foto, eu lembrei quem que era a pessoa. Ele é tipo um poderoso chefão, entendeu? Ele é tipo o cara dos caras, assim, é ele. Entendi, ele é um mafioso da música. Sim, exatamente. A primeira polêmica envolvendo o rapper foi quando um vídeo de uma câmera de segurança foi vazado. Nesse vídeo mostra ele agredindo fisicamente a sua namorada da época, a cantora Cassie Ventura, no corredor de um hotel. Esse vídeo viralizou na época e foi muito falado nas redes sociais, porém foi um caso que acabou sendo esquecido rapidamente aí. Isso porque, em 2003, depois de 10 anos juntos, a Cassie fez uma denúncia contra o Diddy, falando lá que ele submeteu ela à coerção física, drogou ela à força várias vezes e teria estuprado ela em 2018. Esse processo foi resolvido fora do tribunal ali em um acordo entre os dois e foi ali esquecido rapidamente, foi resolvido rapidamente. É por isso que não teve, que todo mundo meio que esqueceu da história, porque não teve um desfecho para a história. O desfecho foi entre eles. Porém, o que aconteceu foi que depois da Cassie ter denunciado ele, começou a aparecer diversas outras denúncias que diziam a mesma coisa, que Diddy teria cometido agressão sexual com outras mulheres e homens também, alguns ou a maioria menor de idade, e todas essas pessoas diziam que o Diddy se aproveitava da sua fama, do seu poder e do seu dinheiro para coagi-las. Essas foram as primeiras agressões aí, foi por isso que começaram a investigar e prenderam ele. Com isso, a reputação de Diddy, que antes era do magnata, o poderoso chefão da indústria, agora se tornou em o predador sexual violento e homem violento que usa a fama para explorar mulheres. E não foi só a mídia que caiu em cima dele, como também a polícia. Fizeram diversas investigações, entraram na casa dele, nas empresas dele, tudo. Investigaram tudo e estão investigando ainda tudo por trás do rapper. Uma das questões que estão sendo investigadas é o que eu falei para vocês das famosas festas que o Diddy fazia. Há anos que ele faz esse tipo de festa. Ele faz festas nas mansões, em quartos de hotéis, na própria gravadora, várias festas.
todos assim, naquela época lá por volta de 2000, 2010, por aí, era muito falado das festas do Diddy, porque foi quando começou a entrar muitas celebridades ali nessas festas e tudo mais. Essas festas exóticas de gente muito rica e poderosa, que a gente vê nos filmes, elas acontecem. Porém, existe um tipo de festa específico que o Diddy fazia, que ele deu o nome de freak-offs. E essas festas geralmente aconteciam em quartos de hotéis, onde ele levava pessoas, celebridades, pessoas das indústrias aí bem famosas e ricas, levava essas pessoas para fazerem coisas com garotos e garotas de programa. Nessas festas sempre há o uso de drogas ilícitas e o Diddy filma absolutamente tudo que acontece lá dentro. A defesa do Diddy disse que todas as filmagens eram para uso pessoal do artista, prefiro deixar isso para lá, e que tudo que acontecia naquelas festas tinha o consentimento de absolutamente todo mundo que participava. Porém, acredita-se, e está sendo investigado isso, de que Diddy era muito agressivo e ele forçava, coagia e drogava as pessoas para submetê-las nessa posição aí nessas festas. E que ele gravava para poder posteriormente chantagear essas pessoas, as celebridades e as prostitutas, os prostitutos, para que se eles fossem falar alguma coisa abertamente, seja para a polícia, seja para as redes sociais, enfim, ele ia expor elas de alguma forma com aqueles vídeos, né? O P. Diddy segue negando todas as acusações. Ele tentou pagar a fiança, oferecendo muita grana, mas o juiz não aceitou. Ele continua preso esperando a audiência que é hoje. Neste exato momento está acontecendo a audiência do P. Diddy, então vamos ter mais notícias aí em breve. Inclusive, ele pode pegar prisão perpétua pelos crimes que ele cometeu. As acusações abordam que Diddy teria feito uso aí da sua mansão e da sua gravadora para cometer esses atos aí desses crimes. Ainda afirma que uma rede de funcionários e sócios de alto escalão também participaram dessas ações. E é aí que entra a grande polêmica por trás de tudo isso. Acredita-se que desses sócios de alto escalão aí sejam muitos da indústria musical, sejam grandes celebridades aí que a gente conhece, que poderiam estar envolvidas direta ou indiretamente com esses casos. O que significa estar envolvido direto ou indiretamente? Se a pessoa está envolvida diretamente, significa que ela participava daquilo, que ela estava ali, que ela sabia de tudo e que ela cometia aqueles atos junto com o rapper. E as pessoas que estariam envolvidas indiretamente são as pessoas que sabiam daquilo, mas não falaram nada, nunca abriram a boca e nunca nada. Tudo para se proteger. Aí é que a gente entra na lista de teorias criadas aí pelo público, que envolvem 3 situações diferentes. Existem as teorias das pessoas que sabiam de tudo que acontecia e não falava nada e até poderiam de fato estar participando daquilo ali. Existem também os famosos celebridades que sabiam de tudo e tentaram avisar ali com as letras das músicas, com mensagens, entrevistas, direta ou indiretamente também. E a lista das pessoas que teriam sido de fato afetadas pelo Diddy, por essa situação toda. Na teoria dos artistas que sabiam de tudo e não falaram nada para se proteger, temos diversos artistas, mas existem alguns que estão sendo mais falados por ter muita proximidade com o rapper. A primeira é a Jennifer Lopez, porque ela é ex do Diddy, ela namorou o Diddy por alguns anos e as pessoas acham impossível que ela não tenha passado por coisas com ele ou que ela não soubesse o que ele faz. E esse jeitinho dele aí agressivo, né? Outras pessoas também que estão muito, mas muito na boca do povo, estão falando tipo muito, é o casal Jay-Z e Beyoncé, que são um casal há muito tempo e são muito amigos do Diddy há muito tempo. Além de acharem que é impossível Jay-Z e Beyoncé não saberem das coisas erradas que Diddy fazia, ainda existe uma especulação de que o Jay-Z participava ativamente desses crimes junto com o Diddy
e que a Beyoncé sabia de tudo e não falava nada para proteger ela, seus filhos, sua família, etc. Na teoria dos artistas que sabiam de tudo e tentaram avisar aí direta e indiretamente, temos outros grandes nomes da indústria, dentre eles Kanye West, Eminem, 50 Cent, Avril Lavigne, Mary J. Blige, Usher, Nicki Minaj, Rihanna e Justin Bieber. Desses nomes que eu falei, alguns se destacam e eu vou explicar a situação mais ou menos aqui para vocês. O primeiro deles é o Usher. O Usher era muito próximo do rapper Diddy, muito próximo. Ele chegou a morar com o Diddy quando tinha apenas 14 anos de idade e em uma entrevista ele disse o seguinte: "Eu fui lá ver o estilo de vida e eu vi. Mas não sei se eu poderia me permitir e entender o que estava vendo. Era bem selvagem. Estavam acontecendo coisas muito curiosas e eu não necessariamente entendia." A segunda pessoa que temos coisas aí acontecendo agora, atualmente, é a Nicki Minaj. Ela apareceu no X aí, no Twitter, né, expondo várias e várias coisas do Diddy e do Jay-Z. E uma das coisas que ela chegou a falar foi que Jay-Z teria oferecido suborno a ela de $1 milhão em troca do silêncio dela sobre algumas coisas relacionadas ao Diddy, e que ela teria recusado o suborno. Agora, em relação a Rihanna e o Justin Bieber, a gente entra aí no último tópico das teorias, que é o das pessoas, dos artistas, que teriam sido afetados pelos crimes do Diddy. Todo mundo sabe que a forma como a Rihanna foi descoberta na indústria musical e trazida para a fama é muito estranha e controversa. A Rihanna foi descoberta após cantar para o produtor musical Evan Rogers de madrugada em um quarto de hotel. Lembrando que ela tinha 16 anos. Só vai piorando. Esse produtor teria ficado impressionado com o talento da Rihanna e teria mostrado esse talento dela para o Jay-Z. Então ele levou a Rihanna lá para a gravadora do Jay-Z e o Jay-Z teria deixado ela trancada dentro de um quarto até ela assinar o contrato. Gente, tudo isso já foi falado, não é teoria, já foi falado pela Rihanna, pelo Jay-Z, pelo Evan Rogers, tudo isso já foi falado. Isso tudo já é muito estranho, vamos concordar? Já não é normal. E tudo só piora quando lembram de uma entrevista que a Rihanna deu aí. Ela falava que sentia muita falta da sua família, só que a forma que ela falou aquilo deu a entender para as pessoas que ela não tinha contato nenhum com eles. Nem com os pais, nem com os irmãos, nem com os amigos, com ninguém. Ela não falava com absolutamente ninguém. Durante todo esse começo aí da carreira dela, desde que o Evan Rogers levou ela sozinha lá para a gravadora. Além de que o pai da Rihanna teria ganhado muito dinheiro com a ida da Rihanna para a gravadora. Com essas informações unidas e o fato da Rihanna ser menor de idade ainda na época, as pessoas acreditam na teoria de que a Rihanna teria sido traficada para o Jay-Z. E esse assunto, essa teoria veio à tona porque duas das acusações do Diddy foi de tráfico de pessoas e de promoção da prostituição, e que o Jay-Z estaria ligado diretamente a ações do mesmo tipo. Então tem essa teoria de que a fama da Rihanna foi através de um tráfico. A teoria é que o Justin Bieber teria sido abusado sexualmente por Diddy e submetido a diversas situações horríveis ainda quando menor de idade, o que levou ele àqueles vícios de droga lá naquela época da carreira dele. Essa teoria vem do fato do cantor Usher, que era padrinho da carreira ali do Justin. O Usher aproximou o Justin do Diddy, porque eu falei, o Usher e o Diddy eram muito próximos. E, gente, isso, o Justin tinha, tipo, 15 anos de idade. Foi naquele início lá da música Baby, assim. Ele era menor de idade ainda. O Justin começou a comparecer na mansão do rapper, nas festas, nos eventos, essas que eram bem estranhas. Além de ter um vídeo circulando aí nas redes sociais, onde o Diddy
diz que quando o Justin fizesse 16 anos, ele ia ganhar um carrão de presente. E quando ele fizesse 18 anos, os dois iam realizar uma viagem juntos para um lugar onde ninguém saberia onde, para fazer o que ninguém saberia o quê. Muito estranho. Além disso, há letras de músicas, videoclipes e situações da vida do Justin que são muito estranhas e onde as pessoas acreditam fielmente que o Justin estava tentando de alguma forma avisar todo mundo o que acontecia nas festas do Diddy e essa situação toda pela qual ele teria passado. Essa teoria do Justin Bieber, junto com a teoria da Rihanna, na minha opinião, são duas teorias muito pesadas. São duas coisas muito sérias para se falar assim. E não de acusações falsas ao Diddy. Eu falo isso por eles, né? Pela Rihanna e pelo Justin Bieber. Porque como que fala sobre isso? Entendeu? Eles não se pronunciaram até agora e eu nem sei se eu acho que eles deviam falar alguma coisa. É muito difícil lidar com essa situação. Muito difícil. Então eu acho que essas teorias são um pouco pesadas demais. Eu não sei até onde as pessoas deviam de fato estar muito focadas nesse assunto. Eu não sei. Não sei. Aí nós entramos nas outras grandes teorias aí envolvendo esse caso. A Aaliyah, uma cantora americana lá dos anos 2000, fez uma viagem em 2001 para realizar algumas gravações de suas músicas lá, de seus álbuns. As gravações dessas músicas aí que ela foi fazer terminaram antes do previsto e a viagem de volta que estava prevista para o dia seguinte foi antecipada para o mesmo dia ali das gravações. Quem decidiu antecipar? Essa que é a questão. Porque pouco depois da decolagem do avião, ele caiu e pegou fogo. Tipo, logo depois. Falaram que o avião subiu e em seguida ele já caiu. Esse acidente acabou matando tanto a cantora quanto toda a equipe e o piloto do avião. Todo mundo morreu. Todo mundo. Porque o avião pegou fogo. O problema é que há enormes mistérios nessa morte até hoje. Mistérios que nunca foram resolvidos. Alguns desses mistérios são: ela, junto com a equipe, embarcou no avião antes do previsto. Isso a gente meio que já sabe, né? Antecipar a viagem, blá blá blá, eles embarcaram muito cedo no avião. Outra coisa muito esquisita é que havia uma pessoa a mais dentro do avião que não estava nos registros para estar dentro daquele avião. Mas, juntando a isso, tem o fato de que tinha uma carga muito pesada dentro do avião, uma carga que o próprio avião não poderia aguentar. Esse avião que eles pegaram, que explodiu, que caiu, ele era diferente do avião que eles tinham pegado para ir. Ou seja, existem duas opções. Ou como eles decidiram voltar ali na correria do mesmo dia, não teve como pegar o mesmo avião, e eles pegaram outro avião que estava disponível, ou de fato eles entraram num avião que não era para eles terem entrado. Premeditadamente, assim, enfiaram eles num avião que não era para estar lá. Para piorar a situação, o laudo da polícia confirmou que o piloto havia usado drogas antes do voo. Ele não estava em condições de pilotar o avião e, para piorar, ele não estava aprovado para pilotar voo nenhum, vendo que a sua licença era falsa. Constava milhares e milhares de horas em voos que ele não fez. E há também uma especulação aí que muita gente está falando que a Aaliyah teria sido drogada antes de entrar no avião, que ela não queria entrar no avião e drogaram ela para entrar. Mas aí isso é mais uma teoria. Outra morte que também tá sendo muito falada e é meio esquisita, um pouco menos do que a da Aaliyah, mas chega a ser um pouco esquisita, é a morte da cantora Lisa Lopes, conhecida aí como Left Eye. Em 2002, a Lisa estava em um carro junto com várias outras pessoas. Pelo que eu entendi, tinha muita gente dentro daquele carro. Aparentemente, a situação ali no volante saiu do controle. Tentou desviar de um caminhão e depois tentou desviar de um outro carro. O carro saiu rolando ali na estrada, bateu em duas árvores, foi um caos. Pessoas saíram rolando para fora do carro. Uma maluquice. O pior de tudo é que tudo isso foi gravado. Existe um vídeo feito na hora do ocorrido. Tudo foi gravado. O mais estranho de tudo isso é que de todas as pessoas que estavam dentro do carro nessa situação, apenas a Lisa morreu. Todos sobreviveram, incluindo a irmã da cantora que também estava junto. Só ela morreu. O estranho de toda essa situação, né? Por quê?
Por que as mortes delas estariam ligadas com o Diddy e com o que está acontecendo agora? Porque a Aaliyah eram muito próximas do rapper Diddy e do Jay-Z. E as pessoas acreditam que as mortes das duas cantoras foi premeditada e que eles teriam matado elas para encobrir porque elas sabiam demais. A teoria da Liz, eu não sei se eu acredito muito, porque por mais que tenha sido um acidente estranho, o mais estranho nisso é só ela ter morrido. Porque é um acidente de carro, gente, várias pessoas vão saber o que eles estavam fazendo, podia ter gente sem cinto de segurança. Agora, o da Aaliyah realmente é estranho, tem muita coisa ali que é questionável, misteriosa. Então, sei lá, né? Não sei se eu acredito ou não. Além dessas especulações, tem o fato do P. Diddy ser um dos suspeitos na morte do rapper Tupac, e as pessoas acham que ele estaria ligado ali às mortes dos rappers Notorious Big e XXXTentacion também. Toda essa teoria aí foi trazida à tona por conta de uma música chamada She Knows, que significa Ela Sabia, ou Ela Sabe. A teoria dessa música aí, do cantor J. Cole, é dividida em duas partes. A primeira parte diz que J. Cole estaria anunciando, avisando aí, tentando avisar de que Jay-Z e Beyoncé sabiam de tudo que Diddy estava fazendo. Isso porque o nome de verdade do Jay-Z é Sean e um dos sobrenomes da Beyoncé é Knowles. E aí a galera ficou meio que falando que isso significava que o nome dos dois artistas seria o nome da música. Eu acho que não tem nada a ver essa parte. Essa parte dos nomes deles não tem nada a ver. Já minha, sei lá, né, também. Não sei, se as pessoas têm criatividade pra pensar numa teoria dessa, quem que não vai ter criatividade pra escrever uma música usando isso? Então, também não sei o que acreditar ou o que não acreditar. Mas eu acho um pouco ridículo. Porém, um trecho da música diz o seguinte: e ela sabe, coisas ruins acontecem com quem você ama, e eu sei que ela sabe. E você se vê orando para os céus. Mas, honestamente, eu nunca tive muita empatia, porque essas coisas ruins sempre vi elas vindo pra mim. E aí a galera acha que ele tava dizendo aí que ela sabe. Que a Beyoncé sabe de tudo e não tá falando nada. Nada na música diz isso, gente. É uma grande teoria maluca. O problema é que existe outro refrão, outra parte ali dessa música, que ele diz o seguinte: a única coisa ruim sobre uma estrela é que elas queimam. Descansa em paz, Aaliyah. Descansa em paz, Left Eye. Michael Jackson, eu vou te ver assim que eu morrer. As pessoas ligaram esse refrão como se o J. Cole estivesse dizendo que coisas estranhas aconteceram na morte desses artistas e que ela, seja lá quem for, sabia do que tinha acontecido. E aí as pessoas ligaram uma coisa a outra e acham que ela é a Beyoncé. Então tá bom. E é assim que a gente chega na teoria, que é uma das mais comentadas envolvendo esse caso, que é um pouco distante e ao mesmo tempo não, é meio estranho, que é a teoria do Michael Jackson. Existem dois assuntos muito comentados quando envolvem o Michael Jackson em toda essa confusão que está acontecendo. O primeiro assunto é sobre a briga que o Michael teve com a gravadora Sony. Existe um vídeo que mostra Michael Jackson falando, expondo várias coisas sobre a Sony e sobre o dono da Sony na época, o presidente da época, depois dele ter finalmente conseguido os direitos das músicas e se livrado do contrato que ele tinha lá com a gravadora, que demorou muito até ele conseguir. No discurso, o Michael, que estava segurando um cartaz escrito "A Sony Mata", disse que o antigo dono da gravadora, o Tommy Mottola, era a encarnação do diabo. Ele disse que o Tommy era uma pessoa horrível e ainda disse que a cantora Mariah Carey, que na época era a mulher desse Tommy aí, ele disse que ela teria ido correndo atrás dele, o Michael, né? Dizendo que o Tommy fazia coisas horríveis com ela e que ele tinha grampeado o telefone dela para ficar de olho no que ela estava fazendo. Isso é uma coisa que todo mundo meio que sabe. De fato, na época o Michael fala que não sabia se ele podia estar falando isso, mas que ele ia falar mesmo assim, que era para expor que esse cara era horrível. E aí depois é anunciado, a Mariah Carey
realmente se separa do cara, né? E é anunciado que, de fato, o Tommy controlava tudo na vida da Mariah Carey. Isso realmente era um fato. Michael também disse que a Sony estava muito brava com ele por ele querer sair da gravadora, ou seja, os produtores, presidentes, a galera aí não estava feliz com essa situação. E os seus filhos falaram em diversas entrevistas que o Michael passava horas no telefone discutindo com a Sony, com a gravadora, e que sempre que ele desligava o telefone, ele ficava sentado em frente à lareira, chorando horrores e falando: um dia eles vão me matar. Isso é uma coisa que todo mundo também já sabe, já foi falado em vários documentários, várias coisas aí que tem sobre isso. Muito foi falado sobre esse Tommy Mottola na época, muito. As pessoas sabiam que ele era uma pessoa horrível, que ele fazia muita merda, muita besteira. Ele talvez poderia cometer grandes crimes e coisas horríveis, mas que ele encobria tudo com dinheiro e silêncio das pessoas. Aí a gente entra na segunda parte aí dessa teoria do Michael Jackson, que é a que o Michael teria sido assassinado, que a sua morte foi premeditada, que não foi por vício em remédio, e sim por queima de arquivo. Essas teorias também sempre a gente vê nos documentários, em tudo, muitas teorias, muita gente de fato acredita que isso tenha acontecido. As pessoas acreditam que todas aquelas acusações de pedofilia que o Michael recebeu foi tudo o Tommy Mottola pagando pessoas para que acusassem o Michael. Isso tudo por vingança pela briga que o Michael arranjou lá com a gravadora. E que depois, já que Michael tinha passado ileso pelas acusações, o Tommy realmente teria matado para dar um fim nessa situação toda. Então ele teria matado Michael Jackson. Mas o que isso tem a ver com o Diddy? Primeiro que a gente já vê aí uma certa semelhança entre Tommy Mottola e P. Diddy, não vê? Grandes pessoas, grandes artistas, famosos, muito poder, muita grana, blá blá blá, que faziam merda. Outra coisa que tá sendo muito falada agora, que é o que junta toda essa situação aí do porquê Michael Jackson tá no meio disso tudo. Naquela época lá do Michael, do This Is It, uma nova equipe de segurança foi contratada para a casa do Michael Jackson. Essa equipe de segurança estaria focada em emergências. O chefe dessa equipe de segurança era um tal de Farhan Muhammad. Muita gente está achando estranho analisar as informações desse cara, porque quando ele virou chefe da equipe de segurança do Michael Jackson, ele tinha apenas 21 anos, ou seja, ele não estaria preparado para aquele tipo de função. E ainda tem esse fato aí que todo mundo sabe da chamada de emergência da morte do Michael, que foi realizada só 1 hora depois da morte dele. Uma das coisas que liga toda essa situação é que esse cara, esse chefe de segurança, o Farhan, hoje em dia é chefe de segurança do P. Diddy. Mas essa não é a única ligação que tem do Michael com essa história toda. Aparentemente, o P. Diddy e o Tommy Mottola sempre foram muito amigos. O Tommy Mottola teria dado de presente para o P. Diddy a mansão, a famosa mansão das grandes festas que o Diddy fazia, era do Tommy. E o Tommy, né, teria ensinado o Diddy, passado todo o seu legado ali de como lidar com dinheiro e pessoas, e fama, e poder e tudo mais. Meio que ele tirou a coroa de chefão e passou para o P. Diddy, mais ou menos isso. E aí, toda essa teoria do Michael vem por quê? As pessoas acham que a morte do Michael seria mais um aviso clássico do que essas pessoas são capazes de fazer, esses grandes artistas, esse povo que está no poder aí, né, na liderança das coisas, dizendo aí que essas pessoas são maldosas, que elas cometem muitos crimes e que elas passam ilesas por conta do seu dinheiro, da sua fama, do seu poder e tudo mais. Uma das coisas mais estranhas sobre essas teorias das mortes aí que aconteceram, que teoricamente envolveriam o Diddy de alguma forma, eu particularmente achei muito estranho quando eu descobri isso, e é incrível porque eu não estou vendo ninguém falar as 3 mortes da Liz e do Michael Jackson. As datas são muito esquisitas. A morte da Lia foi dia 25 de agosto de 2001, a morte da Lisa foi dia 25 de abril de 2002, e a morte do Michael foi dia 25 de junho de 2009. Sério, eu queria muito que o Tupac, o Notorious Big e o XXXTentacion tivessem morrido no dia 25. Seria incrível. Impossível ser coincidência. Mas enfim, basicamente é isso. Existem outras especulações, outras teorias aí, mas não tá tão forte quanto essas que eu contei pra vocês.
Eu não falei tanto sobre o caso do Jay-Z e da Beyoncé, porque é meio que isso, gente. É meio que óbvio que eles sabiam de alguma coisa. É basicamente isso, não tenho o que dizer. Eles participavam das festas que aconteciam na mansão, na gravadora e tudo mais, e é muita ingenuidade a gente dizer que eles não sabiam disso. Então é isso, dizem aí que o rapper, o P. Diddy, foi o primeiro a cair e ele vai levar todos os artistas, as celebridades, a caírem junto com ele. Eu quero saber o que vocês acham disso. Vocês acreditam nas teorias? Vocês acham maluquice? Tem alguma teoria que você acha que é bizarra? Outra que você acha que faz sentido? Quero que você me conte aqui embaixo, que eu quero saber. Beleza? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Segue a gente lá nas redes sociais. Eu não sei se eu vou postar mais sobre esse caso aqui no canal. Talvez eu fale sobre isso só no Instagram. Então segue lá na rede social, tá lá embaixo na descrição. O meu Instagram tá aparecendo aqui do lado para você seguir, para saber mais sobre tudo aí que tá acontecendo. E é isso. Tchau, um beijinho. Até a próxima.